Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, nas cavernas de Qumran, representam uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. São considerados fundamentais para a compreensão do pensamento religioso e escatológico do judaísmo do Segundo Templo. Produzidos por uma seita judaica, provavelmente os essênios, esses documentos revelam um mundo de intensa expectativa messiânica, marcado por uma luta cósmica entre as forças da luz e das trevas. Devemos ser vigilantes porque está escrito em Lucas 16, versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esse cenário de dualismo radical presente em muitos textos da coleção antecipa de maneira notável conceitos que mais tarde se desenvolveriam na literatura apocalíptica cristã, como a figura do anticristo, o juízo final e a esperança escatológica na restauração da justiça. A guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Um dos textos mais emblemáticos dos manuscritos do Mar Morto é o chamado Rolo da Guerra, que descreve detalhadamente uma batalha final entre os filhos da luz, que representam o povo fiel a Deus, e os filhos das trevas, que simbolizam as forças malignas, lideradas por Belial, uma figura demoníaca frequentemente associada a Satanás ou ao Anticristo. Trata-se de uma guerra escatológica de proporções épicas com elementos tanto celestes quanto terrenos. A luta é travada com precisão militar, envolvendo estratégias de combate, trombetas, armaduras e sacerdotes, liderando o povo em oração e sacrifícios. Esse confronto é apresentado como inevitável e necessário para o cumprimento dos desígnios divinos. A vitória dos filhos da luz não depende apenas de força militar, mas do favor de Deus, que intervirá em momentos decisivos. O texto sugere que o mal, embora temporariamente dominante, será definitivamente derrotado no final dos tempos. A figura de Belial, antecipações da ideia do anticristo. Belial aparece em diversos manuscritos como líder das forças do mal. Ele é o adversário da verdade e o instigador do pecado e da rebelião. Sua influência se manifesta tanto entre os pagãos quanto entre os judeus infiéis, contaminando a ordem social, corrompendo os líderes e oprimindo os justos. Em muitos aspectos, essa figura de Belial prefigura o que mais tarde a tradição cristã chamaria de anticristo, uma entidade ou sistema opositor do Messias e usurpador da autoridade divina. Nos escritos neotestamentários, especialmente nas epístolas joaninas e no livro do Apocalipse, o anticristo é descrito como aquele que negará o Cristo e que seduzirá as nações com sinais e poderes, estabelecendo uma falsa paz antes do colapso final. A correspondência entre Belial e o anticristo é notável especialmente na forma como ambos representam o auge da corrupção espiritual e política e atuam como catalisadores da crise final. Apocalipse 13, versículo 13. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, mas viveu. Deus definitivamente intervém nos assuntos do mundo. Veja Gênesis até Apocalipse. A soberania de Deus é inegável. Salmos 93, Jeremias 23, versículo 20, Romanos 9, são apenas algumas das citações bíblicas. Em meio ao medo, aumentando todos os dias como sinal dos tempos, aparece a figura daquele que promete segurança mundial. Por isto as Escrituras nos ensinam a não temer mal algum. Salmos 23. Nos textos de Qumran, a chegada do fim dos tempos está associada ao colapso da ordem, estabelecida a corrupção dos governantes, a opressão dos justos e a uma crescente insegurança global. Embora evidentemente enraizados no contexto do século II a.C. até o século I depois de Cristo,
Os manuscritos apresentam reflexões que ressoam de maneira impressionante com os dilemas contemporâneos em torno da segurança mundial. O conceito de segurança nos tempos modernos é muitas vezes relacionado à estabilidade geopolítica, controle tecnológico, diplomacia e combate ao terrorismo. Contudo, paradoxalmente, quanto mais se investe em mecanismos de segurança, mais se intensifica o sentimento de vulnerabilidade e medo coletivo. Essa tensão entre segurança e insegurança global é um dos traços mais característicos da era contemporânea e dialoga com o imaginário escatológico tanto dos textos de Qumran quanto do Apocalipse cristão. O medo do colapso social, de guerras globais, de pandemias ou desastres ambientais se assemelha à expectativa de juízo e destruição que perpassa a literatura apocalíptica. A falsa paz, promovida por líderes mundiais, muitas vezes exaltados como salvadores, pode ser vista como uma repetição do arquétipo do anticristo, uma figura que promete estabilidade e segurança, mas conduz à perdição. A segurança, neste contexto, torna-se um simulacro, uma promessa vazia, que mascara a intensificação da crise espiritual. O Messias virá para fazer a restauração final. Outro ponto crucial nos manuscritos do Mar Morto é a figura do Messias. A comunidade de Qumran esperava não um, mas 2 Messias, um sacerdote e um rei. Ambos seriam instrumentos de Deus para restaurar Israel e estabelecer a verdadeira justiça. Essa ideia de um messianismo duplo não se consolidou no cristianismo, mas influenciou a imagem composta de Jesus como rei e sacerdote no Novo Testamento. No cenário do fim, o Messias lideraria a purificação do templo, o julgamento das nações e a instauração de um novo pacto com os fiéis. Essa esperança messiânica é um contraponto à figura de Belial ou do anticristo, se este representa a usurpação e o engano. O Messias simboliza a verdade e a restauração definitiva. Ao refletir sobre os manuscritos do Mar Morto e sua visão escatológica, percebemos que essas antigas tradições continuam a dialogar com o mundo atual. O dualismo entre luz e trevas, a figura de um líder maligno que conduz à destruição e a esperança de restauração são temas que atravessam séculos e continuam relevantes na leitura das crises mundiais. A segurança mundial, com seus pactos e tratados, muitas vezes se mostra frágil diante de forças mais profundas espirituais, éticas e existenciais. A humanidade moderna, assim como a comunidade de Qumran, vive em expectativa, muitas vezes confusa e temerosa, diante de um possível desfecho final. A escatologia, longe de ser apenas uma doutrina religiosa, é também uma chave de leitura da história humana. Um espelho que reflete nossas inquietações mais profundas sobre justiça, verdade, poder e destino. Assim, os manuscritos do Mar Morto não apenas lançam luz sobre a teologia judaica antiga, mas também desafiam o pensamento contemporâneo a reconhecer que as maiores ameaças à segurança não são apenas externas ou políticas, mas espirituais e morais. Em um mundo que anseia por paz, mas vive em constante tensão, a mensagem escatológica de Qumran continua a soar como um alerta. O fim não será apenas uma crise global, mas um confronto definitivo entre o verdadeiro e o falso, entre o Messias e o Anticristo, entre a luz e as trevas. Mantenha sua esperança em Deus, pois está escrito: pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, versículos 38 e 39. Precisamos espalhar ao máximo estas promessas de Deus. Ainda existem pessoas que nunca leram um versículo bíblico. Oremos para que sejam abertos os olhos para a verdade eterna. Deus seja com você, com sua família, e em tudo que planejares.
Não sabemos o dia nem a hora que ele virá.